Salvete fratres carissimi, sejam bem-vindos a mais um Intensivão Teófilos. No dia de hoje refletiremos sobre as catedrais góticas, a Bíblia de pedra e luz. E separamos aqui um texto, uma passagem bem breve de São Tomás de Aquino, que nos diz que a beleza é o esplendor da verdade. Qual que é essa beleza? Qual que é esta verdade? Tudo isso conheceremos e veremos, obviamente, no dia de hoje, nesse intensivão. Dou as boas-vindas a todos vocês que estão aqui nos assistindo, talvez pela primeira vez. Não se esqueçam, já segue a gente aqui, já se inscreve aqui no nosso canal do Teófilos. Também, obviamente, deixa o seu like, ativa o sininho, porque a gente sempre tem um intensivão diferente por mês, ou seja, onde falaremos sobre um assunto que é sempre muito direto também com a Sagrada Escritura, mas sempre direcionado à nossa Santa Mãe Igreja. O Teófilos, ele é um grupo de estudos bíblicos católico, onde nós já estamos na quinta turma, lendo a Bíblia inteira direto, desde o comecinho até o fim, em ordem cronológica. Acabamos de terminar, na realidade, acabamos não, vamos terminar agora no domingo, né, gente? O Pentateuco. Então já foram 5 livros que a gente terminou de ler. Daí no ano que vem a gente termina a Bíblia inteira. Se você quer aproveitar para conhecer um pouquinho também do Teófilos, já se inscreve também. Aqui embaixo na descrição vocês vão encontrar o nosso site, onde vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o Teófilos, quem somos. O meu nome é Vinícius, nem me apresentei para vocês, mas eu sou o idealizador, juntamente com o nosso diretor espiritual, o padre Marcelo Servi, que logo mais vai conversar e vai fazer a parte dele, a apresentação dele, tá certo? Então, senta que lá vem história, porque o dia de hoje vai ser bem longo, vai ser muito bonito. Iniciemos esse intensivão em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A beleza é o esplendor da verdade. Amém. Muito bem, como que vai ser a divisão do nosso intensivão hoje? Padre José Vinícius vai começar falando sobre o surgimento das catedrais góticas e também sobre o simbolismo litúrgico desse espaço sagrado. Na segunda parte, eu vou falar de algo que eu gosto muito, que é a parte da música. A música nas catedrais e a arquitetura como uma sinfonia de fé. E para terminar, o Padre Marcelo também vai completar um pouquinho da teologia da luz nas catedrais góticas e a catedral gótica sendo a Bíblia dos pobres. O que significa esse termo, a Bíblia dos pobres? Senta e espera que logo mais o Padre Marcelo vai nos apresentar. Lembrando que tudo que a gente falar, alguns livros, algumas coisas, por exemplo, eu vou falar passando sobre música, todos esses links vocês vão encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, antes de mais nada, sem mais delongas, Padre José Vinícius, uma boa noite, meu caro. Vamos continuar o surgimento das catedrais góticas. Olá, Vinícius, Padre Marcelo, queridos amigos do Teófilos. Com a graça de Deus, iniciamos mais um intensivão e esse mês com uma proposta um pouco diferente, né? Vamos dar uma descansada, por assim dizer, de temas mais pesados e vamos nos deixar iluminar um pouco pela arte nesse intensivão. Ele surgiu, o Padre Marcelo acredito que vai falar iniciativa dele, que em setembro nós tivemos a graça de visitar as primeiras catedrais góticas construídas, né, que foi na França. E olhando para tanta beleza, nós vimos que realmente as catedrais góticas são bíblias de pedra e vidro, né? Quando olhamos para tudo aquilo, pensamos, precisamos é, comunicar isso, transmitir isso também para os teófilos, porque a arte é uma forma de traduzir a Sagrada Escritura. Enquanto preparava, lembrei de uma frase de Santo Agostinho, né, que ele tem aqui no seu livro Confissões, está no livro 10, quando ele diz o seguinte:
As belezas trazidas pelas almas das mãos dos artífices vêm daquela beleza que está acima de todas as almas, pela qual minha alma suspira dia e noite. A arte, sobretudo a arte sacra, ela é inspirada por Deus e é uma forma de comunicar a infinita beleza de Deus. Então, nesse intensivão um pouco diferente, nós queremos trazer um pouco disso, né, da beleza da arte, sobretudo a arte gótica nesse intensivão, e de como os artistas trouxeram a palavra de Deus. Entendam que aqui não é algo aprofundado, nós vamos mais conversar com vocês, mostrar um pouco daquilo que nós vimos e partilhar, né, a nossa experiência. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides para mostrar as fotos. 90% das fotos fomos nós que fizemos, mas é óbvio que muitas outras são da internet, né? Mas aí eu vou falando e conversando, partilhando com vocês aquilo que nós vivemos. Bom, a catedral gótica é a fé que se transforma em pedra, né, e transmite a beleza de Deus. Elas não são apenas templos majestosos. Tudo que está numa catedral, numa igreja, não é colocado ali por acaso ou só para ficar bonito, né? Tudo tem sentido. As catedrais, especialmente as góticas, são bíblias de pedra, sermões em vidro colorido e símbolos visíveis da palavra de Deus que se fez carne. Elas surgiram entre os séculos 12 e 13 na Europa cristã. Os monges, bispos e construtores começaram a criar um novo tipo de igreja, mais alta, mais luminosa e mais aberta. O estilo anterior do gótico é o românico, e ele se caracteriza pelas paredes bem mais grossas, quase não tem janela, e o gótico surge bem diferente. Então, paredes muito mais altas, cheias de janelas, de vitrais e de imagens. Um espaço que traduz em arquitetura aquilo que a Bíblia diz em palavra. Então, isso é bonito perceber, né? A arte, ela traduz a Bíblia de uma outra forma. Ela mostra a palavra de Deus por meio da escultura, por meio do vitral, por meio da música também, como o Vinícius vai partilhar conosco daqui a pouco. Aqui temos fotos da primeira igreja gótica construída. Essa é a abadia de Saint-Denis. Saint-Denis ele é considerado o primeiro bispo da França, ligado diretamente a Paulo. Lembra do Dionísio Areopagita? Então, segundo a tradição, ele vai para Paris, Saint-Denis, e ele se torna o primeiro bispo. E na colina de Montmartre, onde hoje tem a Sacré-Cœur, aquela basílica tão bonita do Sagrado Coração, Saint-Denis foi decapitado, cortaram a cabeça dele. E ele pegou a cabeça dele na mão e andou até esse lugar onde hoje tem a Abadia de Saint-Denis, a ele dedicada. É a primeira catedral gótica por inspiração de um abade dali, Abade Suguet, que construiu, que mandou construir. Aí temos uma frase do Abade Suguet: a casa de Deus deve brilhar com a luz que conduz os homens à verdadeira luz. Esse é o interior da abadia. Então vocês veem sempre muita luz, muita beleza, uma forma de traduzir, conduzir-nos à verdadeira luz que é Deus. Alguns pontos da arquitetura gótica. O primeiro, e talvez o que chama mais atenção, é a verticalidade. Tudo aponta para o alto. Torres, pilares, arcos, abóbodas, tudo nos faz erguer os nossos olhos para cima. Aqui temos uma foto, essa foi eu que fiz, na Catedral de Chartres, na França, também uma das mais antigas, mais belas e maiores também. Então, nós vamos chegando em Chartres e de longe nós já avistamos, né, essas torres que são bem altas. Essa verticalidade, ela não é apenas estética, ela tem um sentido espiritual e profundamente bíblico. Desde o Antigo Testamento, o homem é chamado a erguer os olhos ao alto, como está no Salmo 121. Levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Essa foto é o interior da igreja de Santo Eustáquio. É a igreja gótica mais alta em Paris. É mais alta que a Notre-Dame, que a Saint-Denis. É uma igreja impressionante. E esse sentido da verticalidade é que quando nós entramos numa igreja assim, naturalmente, por ser muito alta, ela nos faz
erguer os nossos olhos para Deus. Então, é uma forma até de quebrar o nosso orgulho, de perceber que diante de Deus nós não somos tão grandes assim. A Catedral Gótica é essa imagem de Deus que é muito grande e, como criaturas, nós temos que elevar os nossos olhos para contemplá-lo. O movimento arquitetônico do gótico traduz esse gesto do salmista: olhar para cima, buscar o infinito, elevar o nosso coração a Deus. Aí mais uma catedral, a Catedral de Amiens, também na França, né, que é muito alta e muito bela. Por isso que na liturgia, né, o padre sempre diz: corações ao alto. E as pessoas respondem: o nosso coração está em Deus. A verticalidade da catedral é o espaço inteiro da catedral liturgicamente nos convidando: levanta o teu coração a Deus. Assim, a arquitetura se torna oração construída. Olha que bonita essa expressão. A arquitetura é uma oração construída. Cada coluna é como uma prece. Cada torre é um dedo que nos aponta para Deus. Essa foto é o interior da primeira catedral gótica, a Abadia de Saint-Denis, que fica em Paris. Depois da verticalidade e da altura, a luz também é um elemento muito forte na arquitetura gótica. E ela é um símbolo da presença divina. Se a verticalidade nos faz erguer o coração, a luz é o que revela a presença de Deus. Então, sempre catedrais muito altas e, na altura, cheia de vitrais coloridos. O Abade Suguet, o inspirador do primeiro edifício gótico em Saint-Denis, dizia que a luz material pode conduzir-nos à luz imaterial, isto é, à experiência espiritual de Deus. E aí, um vitral da Catedral de Chartres, aquela que eu mostrei por fora agora há pouco. Os vitrais das catedrais fazem exatamente isso. A luz entra, mas é transformada. Ela atravessa o vidro colorido e se torna luz espiritual, cheia de símbolos bíblicos, então os apóstolos, os profetas, Cristo glorioso, a Virgem Maria. Eu coloquei essa foto desse vitral que fica na igreja de Santo Estevão, em Paris. E é muito bonito porque percebam que é a morte de São José. Então está a São José deitado, a Virgem Maria do lado e Jesus atrás, né? E os anjos também acompanhando esse momento. Aqui em um enfoque, eu nunca tinha visto Jesus adolescente, né? Quando provavelmente São José morreu. E esse vitral na igreja de Santo Estevão, né, mostra Jesus ainda adolescente, a barba, né, começando a surgir nele, então muito bonita, representado nesse vitral. A catedral se transforma assim em uma visão do Apocalipse, está no capítulo 21. A cidade não precisa nem do sol nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. E a foto é o interior da Catedral de Reims, em Paris, na França, desculpa. Pode não parecer, mas fui eu que tirei essa foto tão bonita. Então, toda essa luz que entra numa catedral gótica realmente nos remete à luz divina, né? Algo que transcende quando nós olhamos. Aqui temos à nossa direita a Catedral de Chartres, o interior, é uma imagem da Assunção de Nossa Senhora e em cima os vitrais, né, que nos iluminam, e o outro lado a Sainte-Chapelle, a Santa Capela em Paris, pertinho da Notre Dame, que ela é do chão ao teto de vitrais. Então nós entramos e somos arrebatados, né, por tantos vitrais tão bonitos. E aqui, para mim, a mais bonita, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, toda restaurada, e essa rosácea gigantesca que, por milagre divino, foi salva no incêndio. Os construtores medievais foram verdadeiros teólogos de pedra. Cada detalhe da estrutura tem um sentido espiritual. A catedral, portanto, é um comentário arquitetônico da escritura. Olhando as imagens, os vitrais, as esculturas, nós vamos lembrando dos episódios bíblicos. Por exemplo, esse é um detalhe, né, da Santa Capela, Sainte-Chapelle, em Paris. E nós vemos ali, se vocês conseguem se aproximar para ver, a criação de Eva. Então, Adão está dormindo e da costela de Adão, Deus vai puxando e tirando Eva. Alguns outros elementos de uma catedral gótica. O arco ogival, ou seja, elevam-se as colunas e se encontram em cima num arco.
representa o encontro entre o humano e o divino, entre a terra e o céu. Então, mais uma imagem da igreja de Santo Estevão, em Paris, onde tem aquele vitral da morte de São José. Outras coisas são as abóbodas cruzadas, que lembram a cruz de Cristo sustentando todo o edifício como Cristo sustenta a igreja. Olhando para o teto de uma catedral gótica, como aí a igreja de Santo Eustáquio, nós vemos todo um emaranhado de abóbodas se cruzando e garantindo a sustentação do edifício. Também outro elemento arquitetônico que garante a sustentação são os arcos botantes, esses arcos por fora, que levam o peso da catedral para fora. Eles são os responsáveis para a catedral não cair, porque são paredes muito altas, só que ao mesmo tempo leves, porque cheias de vitrais. E para sustentar tudo isso, os arcos botantes eles distribuem o peso. Tanto que, não sei se vocês lembram, quando teve o incêndio de Notre Dame, ela não caiu por conta da perfeição desses arcos botantes que sustentaram a estrutura, mesmo estando sem um teto que garante ali as ogivas. Então, mesmo sem isso, os arcos botantes eles seguram todo o edifício. E os vitrais, como eu disse, são o Evangelho em cores, uma Bíblia que se lê pela luz, um detalhe da Catedral de Milão. A palavra de Deus que foi escrita e encarnada também se materializou na arte e na arquitetura. Cada pedra, cada vitral, cada luz colorida é um versículo em linguagem visual. A imagem, a Catedral de Santo Estevão, em Viena, aí onde o Vinícius mora, essa é a Catedral ali de Viena. A catedral é essa casa onde se contempla a beleza do Senhor, um lugar onde a arte se torna oração, a razão serve à fé e a luz conduz ao mistério. E assim podemos dizer, as catedrais góticas são a Bíblia erguida em pedra. Então, essa é uma das mais detalhadas, a Catedral de Amiens. E nós vemos tantas coisas e sempre nos transcende e nos fala a Bíblia por meio de imagens. Aqui eu gostaria de agora algumas outras fotos e mais curiosidades para vocês. Eu vou mostrar agora uma parte da Catedral de Chartres, na França. No coro, ao lado do coro, foi construída toda uma vida de Cristo. É impressionante. Todas parece um mármore aí rendado de tanta beleza e é feita a vida de Cristo, desde antes de Cristo, na verdade, o casamento de São Joaquim e Santana, o casamento de Nossa Senhora, a Anunciação, é feita toda a vida de Cristo em volta, né, do coro. Então, quando você entra nessa catedral, só de você passar atrás ali do altar e olhando, você vai vendo quase que todo o evangelho, podemos dizer, tudo em pedra. Mesmo uma pessoa que não saiba ler ou teve contato direto com a Bíblia, olhar para aquelas imagens já são uma verdadeira catequese. Então, é, vamos ver se vocês estão afiados, né? Que representa essa escultura? Claramente é o momento da anunciação. Então, o anjo que aparece a Nossa Senhora anunciando que ela seria a mãe do Salvador. Esse outro, já depois, é o momento onde Jesus é coroado de espinhos, depois de toda a cena da sua paixão. Esse eu achei muito curioso. Vocês conseguem ver que cena bíblica é essa? Vou deixar uns segundinhos para vocês pensarem. É uma cena bíblica depois da ressurreição. Esse momento é o momento da ascensão. Vocês conseguem ver só os pezinhos de Jesus ali? Então, todos os apóstolos, né, olhando para cima e só os pezinhos de Jesus aparecendo, né, na escultura. Essa aqui também eu achei muito curiosa. Essa não é bíblica, essa mais faz parte da tradição. Imediatamente depois da cena da ressurreição. Está Jesus ressuscitado aparecendo para Nossa Senhora. Não está na Bíblia, mas faz parte um pouco da tradição e inclusive da devoção. Então, Jesus ressuscitado aparece para sua mãe, né, mostrando que ele estava vivo. E depois a última parte desse monumento é a coroação de Nossa Senhora diante da Santíssima Trindade. Aqui também outra curiosidade são os pórticos da Catedral de Notre-Dame de Paris. Do lado esquerdo, nós temos o chamado Pórtico da Virgem.
Eu vou colocar uma foto mais perto para vocês verem melhor. Ele representa embaixo alguns profetas e alguns reis da França. No meio, na primeira partezinha ali de baixo, temos a Arca da Aliança. Maria aparece como a nova Arca da Aliança. Na parte do meio é a morte de Nossa Senhora e os anjos a levando para o céu. Então já é a Assunção. E em cima, o que encabeça tudo, é a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Do lado direito, nós temos o Portal de Santana. É o mais antigo. Foi construído por volta do ano 1200. Aparece Nossa Senhora com o menino Jesus ao lado do bispo de Paris e do rei da França. No pórtico de baixo aparece a vida de Cristo, a anunciação, visitação, natividade e adoração dos magos. E no último, o casamento tanto de São Joaquim e Santana, como o casamento de São José e Nossa Senhora. Esse é o mais detalhado e é o mais impressionante, que é o central, e é o portal do juízo final. Então, eu vou aproximar para vocês verem. No meio, em cima, aparece Jesus ressuscitado, do lado dele os instrumentos da paixão. Na parte do meio, São Miguel e o demônio pesando as almas. E embaixo, os anjos tocando a trombeta e os que já estão mortos levantando-se dos seus túmulos. É a que nós esperamos a parousia, quando Jesus virá julgar os vivos e os mortos. Entende por que a arquitetura e a beleza nos elevam para Deus? Entrando na catedral, você levanta os olhos e lembra do julgamento final e pensa como que eu estou levando a minha vida. Então, Jesus um dia vai pedir contas de como nós levamos a nossa vida. E tudo isso está representado nesse portal principal quando nós entramos na Catedral Gótica. Um elemento interessante é São Miguel pesando as almas. Então, temos aí de um lado a Catedral de Notre-Dame e do outro lado a Sainte-Chapelle. E ao mesmo tempo que São Miguel está pesando as almas, tem um diabo que sempre puxa para o lado dele a balança para ganhar, né, a alma dele para o inferno. Do lado onde as almas são levadas para Deus, temos uma imagem interessante de Abraão e o seio dele cheio de pessoas. É aquele evangelho de Lucas, quando Jesus conta a parábola, né, do rico e do Lázaro. E diz: Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E Abraão é representado com as almas que foram salvas. Temos aqui, então, só para vocês verem, então, o lado do diabo no meio, levando as almas para o inferno, e o lado de São Miguel, levando as almas para o céu. É o lado que São Miguel leva para o céu, também é do diabo, leva para o inferno, e é representado de forma bem clara os sofrimentos do inferno. Então, o fogo, o caldeirão de fogo, os garfos espetando as almas e tudo mais. Aqui é a Catedral de Amiens. Como eu disse para vocês, é a mais detalhada. Então, são elementos que a gente até se perde de tantas coisas para ver. Mas os elementos são bem parecidos com Notre-Dame de Paris. Em cima, Jesus ressuscitado. No meio, o julgamento, os anjos, São Miguel levando para um lado e o demônio levando para o outro. E embaixo, os anjos tocando as trombetas e os mortos se levantando de seus túmulos. Um elemento interessante também aqui são as almas, a parte de baixo, que são condenadas, que são levadas diretamente para a boca do capeta. Então, olha ali, está um dragão de boca aberta e essas almas sendo levadas para lá. Bom, pessoal, a apresentação de forma, como eu disse, é mais para nós conversarmos um pouco, partilharmos tudo aquilo que nós vivemos lá e como a arte nos ajuda muito a entender a Sagrada Escritura. Agora vocês, com o Vinícius, vão ver mais um pouquinho sobre as músicas e o Padre Marcelo vai trazer mais elementos ainda, inclusive alguns vídeos que ele gravou ali nessas catedrais. Então, muito obrigado a todos pela atenção e nos vemos no próximo intensivão, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Muito obrigado, Padre José Vinícius, pela belíssima explicação. E dessa maneira, como o Padre José Vinícius acabou de falar, a arte, ela nos ajuda de uma forma muito grande a entender muitas coisas desse grande
Mysterium Fidei, desse grande mistério da fé. E por isso, para continuar agora falando sobre as catedrais, gostaria de compartilhar com vocês aqui a minha tela, sobre esse tema, que é um tema que muitas pessoas gostam muito, muitas pessoas não conhecem ou não sabem muito bem como entender, e é por isso que a gente vai explicar um pouquinho. Bom, como vocês já sabem, o tema das catedrais góticas, a Bíblia de Pedra e Luz, a minha parte ficou, obviamente, para falar sobre a música nas catedrais, a arquitetura sonora da fé. E o que tudo isso significa? Bom, começamos aqui, então, como a catedral como um espaço sonoro. Vamos lá, minha gente. As catedrais, elas foram feitas para serem ouvidas. Elas não foram concebidas apenas para serem vistas, mas exatamente para ressoar. E a verticalidade que vocês podem ver aqui nessa belíssima pintura, por exemplo, das naves altas e o sistema de abóbodas criam uma acústica inédita na história da arquitetura. Ou seja, o som agora ele não se dissipa, mas o som permanece. Ele envolve o ouvinte como se o próprio espaço participasse da oração. Nós temos então o que nós chamamos de uma longa reverberação. Você que já foi para uma catedral já deve ter reparado nisso. O som como oração. Pois bem, a oração, quando o coro então na catedral entoa um Kyrie, um Sanctus, um Agnus Dei, o som sobe, se reflete nas abóbodas e retorna, simbolizando o quê? Simbolizando um eco celeste. O edifício respondia ao homem, e neste diálogo entre pedra e voz, forma-se uma verdadeira liturgia do espaço. É o edifício, aqui a catedral, que responde ao canto. Nós temos a catedral, então, sendo um instrumento acústico. Ele é um instrumento musical monumental, cuja caixa de ressonância é o próprio templo. A forma da arquitetura determina a forma da música e vice-versa. Reparem, mais uma vez, essa frase. A forma da arquitetura, ela determina a forma da música. Ou seja, começando com essas catedrais, a própria música também vai se desenvolvendo. Lembrando, minha gente, que neste período não existiam microfones, não existiam caixas de som, ou seja, tudo isso é algo muito importante para a gente entender. Eu costumo até dizer e até brincar, é lógico que com Novus Ordo, a missa pós-Concílio Vaticano II, é praticamente impossível ser celebrada numa catedral sem um microfone. Porém, um canto em uma catedral ser feita com microfones e ser feitas com caixas de som que muitas vezes são de baixa qualidade, isso é um pecado arquitetônico. Vamos criar uma palavra aqui. Seria um pecado. Por quê? Porque a própria catedral, o arquiteto, o próprio pensamento já tinha sido para ser feito sem a necessidade de um microfone. É o que Santo Agostinho institui e que o Santo Agostinho intui no seu livro que se chama De Música, que ele fala sobre a música, que vale muito a pena ler esse livro de Santo Agostinho. Ele nos diz: a beleza nasce da ordem e da medida, e o som, quando ordenado, torna-se imitação da harmonia divina. O som, quando ordenado, torna-se imitação da harmonia divina. Assim como nós devemos imitar a Cristo para buscar a nossa santidade, assim também a música, assim também a santidade na música litúrgica, deve ser ordenada para imitar a harmonia divina. E aqui a ordem sonora, o reflexo da ordem divina. Ou seja, essa harmonia acústica da catedral gótica é a expressão audível da ordem da criação. É um eco terrestre da música celeste. E com certeza a música celeste será algo encantador e maravilhoso. Por isso que devemos também imitá-la. Saindo dessa catedral como espaço sonoro, vamos então
para este que é o coração da música litúrgica ocidental, que é o canto gregoriano. E ele nasceu dos salmos hebraicos e da tradição cristã primitiva, que via o canto como prolongamento natural da oração. Aqui no canto gregoriano, a palavra é o centro e a melodia é o seu revestimento espiritual. O que seria então o canto gregoriano? O canto gregoriano ele é monódico, temos apenas uma só voz, em uníssono. O que significa todas essas palavras diferentes aqui, Vinícius? Bom, vamos lá. É na realidade o que todos nós fazemos quando nós cantamos, quando não cantamos em diversas vozes. Todos cantamos uma só melodia. Vamos pegar uma melodia simples, o parabéns para você. Todos nós cantamos juntos. Parabéns para você. Ou seja, todos estamos cantando em uníssono aqui. O canto gregoriano ele tem exatamente essa questão monódica, é uma só voz que canta em uníssono. Temos uma diferença, que o canto gregoriano ele nasce sem o acompanhamento de instrumentos, sem uma ostentação. É apenas a voz humana pura e livre. E as melodias, elas seguem os modos gregorianos, ou seja, são melodias modais, são 8 modos gregorianos. Não iremos entrar aqui nesse tema, pois é um tema muito profundo e muito musical, porém, quem sabe um dia a gente fale também sobre isso. E para a gente entender um pouquinho mais, qual que é a grande diferença do canto gregoriano? Ele tem um ritmo livre, ele não é mensurado. Tá certo, Vinícius? O que significa um ritmo livre? Bom, todas as músicas têm um ritmo. Por exemplo, Parabéns que cantamos agora tem um ritmo, nós batemos palmas. Parabéns pra você nessa data querida. Ou seja, nós temos aqui um 3/4. Temos outras músicas que têm sempre um ritmo, que têm sempre um acompanhamento. Já o canto gregoriano, não. O canto gregoriano ele não vai ter uma batida de violão, ele não vai ter uma batida de bateria para acompanhar. Jamais, obviamente, o canto gregoriano, iremos acompanhar um canto gregoriano com palmas, pois destoa exatamente do mistério aqui que estamos falando da Santa Missa, que é o sacrifício incruento de Cristo na cruz. Ou seja, aqui as palmas, elas não cabem no canto gregoriano. O canto gregoriano, que é a perfeição, é a busca da imitação aqui na terra, da harmonia e da música celeste. Ou seja, o canto aqui ele nasce da própria sílaba, da respiração do texto. O cântico, ou canto gregoriano, é ao mesmo tempo litúrgico, porém teológico. E essa ausência do compasso, a ausência do ritmo, faz dele um símbolo de eternidade, pois não se mede o tempo de Deus. O canto gregoriano também nasce num canto coral, ou seja, um canto em conjunto, e anônimo, ou seja, não são compostas melodias e diretamente escritos quem compôs essa melodia. E a falta de autor conhecido revela exatamente o espírito da igreja. É o povo orante que canta, não um indivíduo que compôs uma certa música que iremos cantar. Aqui o Concílio Vaticano II, hein, minha gente? Isso daqui é uma coisa que muita gente não presta atenção, porque todo mundo acha que canto gregoriano é canto de antes do Concílio Vaticano II. Olha o que o Concílio Vaticano II reafirma e diz. A Igreja reconhece o canto gregoriano como próprio da liturgia romana. Por isso, em condições iguais, ele deve ocupar o primeiro lugar. E ainda, isso se encontra na Sacrosanctum Concilium. E ainda nós temos, na Sacrosanctum Concilium número 116, quem quiser ver. E na número 112 nos diz, a música sacra é parte necessária e integral da liturgia solene. Pois, quando cantamos um canto gregoriano, quando cantamos uma música litúrgica, não estamos cantando na Santa Missa, estamos cantando a Santa Missa. Aqui está a principal diferença de tudo isso. E também
O canto gregoriano é a base da liturgia e da espiritualidade medieval. Portanto, não é apenas uma herança antiga, não é uma peça de museu, é um modelo permanente de oração cantada. Repitam comigo. Canto gregoriano é o modelo permanente da oração cantada. Uma voz que se ergue em pureza, ponte entre a terra e o céu. Diria ainda mais, não uma ponte, mas uma escada da terra para o céu. Saindo desse período que já ouvimos aqui um pouco com o padre José Vinícius, vamos escutar com o padre Marcelo, do românico ao gótico. E aqui a mudança do românico para o gótico não é apenas estética, mas é uma revolução espiritual. Vamos lá. No românico, as igrejas aqui tinham tetos baixos, paredes espessas e ofereciam uma acústica seca, própria para um canto monódico, ou seja, estamos falando aqui, por exemplo, como um canto gregoriano que nasce, que tem as suas raízes muito antigas. Já o gótico, temos, como dizemos, as naves altas e um eco longo. Com essa verticalidade e amplidão, cria um espaço cheio de ressonância e de luz. E nesse novo ambiente se exige nova música. Por isso, o espaço sonoro favorece novas vozes, pois o som se prolonga, ecoa e as vozes podem se sobrepor sem se anular. E é exatamente aqui nesse contexto, em Paris, no século XII, que tem o início da escola de Notre Dame, lá em Paris, um verdadeiro laboratório da música ocidental. Porque então os compositores começaram a ver naquele espaço que eles poderiam fazer ainda mais. Então a música começa a espelhar a arquitetura. A pedra se ergue em arcos ogivais e o som em intervalos harmônicos. E ambos têm o mesmo fim: arquitetura e som crescem juntos, ou seja, elevar o espírito ao infinito. É daí então que chega do canto gregoriano à polifonia. Polifonia é um termo, então, musical, que é o nascimento da complexidade harmônica no Ocidente. E essa palavra vem do grego, poli, que são muitos, e phonos, ou phone, que é voz. E significa, então, literalmente, muitas vozes que se tornam uma só harmonia. Não são muitas vozes que se dividem, mas que, ao contrário, muitas vozes juntas que se tornam uma harmonia. Então vamos lá, minha gente. Esse é o termo de muitas vozes, polifonia. Aqui, enquanto o canto gregoriano ele se apoia em uma única linha, a polifonia ela cria várias linhas independentes, cada uma com vida própria, mas que convergem num conjunto ordenado. Aqui temos uma voz base, seria uma melodia base, por exemplo, na voz do tenor, que sustenta com cantos firmes, geralmente um fragmento, por exemplo, que nasceu nesse período gregoriano. Ou seja, vamos pegar uma música, por exemplo, Tu és Petrus. Tu és Petrus, e eu vou colocar vários exemplos musicais aqui na biografia do nosso YouTube. Tu és Petrus nasce como canto gregoriano. Tu és Petrus. E assim vai se desenvolvendo. O que é que os compositores pensaram? Poxa, ao invés de só cantar em uma só linha, vamos dividir várias vozes. Vamos colocar 6 vozes cantando juntos, colocar um cânon, adicionar uma coisa aqui, adicionar uma voz ali, porque isso ajuda. Ou seja, acima dele, outras vozes se movem em ritmo e melodia própria. Nasce, então, aqui, sim, o canto gregoriano tem esse cantos firmos, porém, nasce o ritmo mensural. Ou seja, temos uma medida, temos durações precisas. O tempo deixa de ser livre e passa a ser medido. São aqui que vemos compositores como Léonin e Perrotin, que eram da escola de Notre Dame, que elevam essa técnica a um nível sublime. As obras, por exemplo, de Perrotin, como Viderunt Omnes, foram compostas para o espaço sonoro da Catedral de Notre Dame, aproveitando o eco e a verticalidade dessa nave.
Cada acorde ressoa como uma abóboda musical. Teologicamente, então, a polifonia reflete o mistério da igreja. Temos aqui diversas vozes, porém um só corpo. E mais profundamente ainda, essa universidade dessa diversidade de vozes reflete o mistério da Santíssima Trindade, a imagem da Trindade. Essa diversidade de vozes, porém sem divisão, criando uma unidade sem confusão. O Concílio Vaticano II já reafirma sobre o canto gregoriano e também recorda que a música sacra deve sempre servir ao texto e à liturgia. A música sacra não é um espetáculo, não é um show. E a música sacra será tanto mais santa quanto mais intimamente estiver unida à ação litúrgica. Sacrosanctum Concilium, também número 112. Ou seja, a verdadeira polifonia é, portanto, uma teologia cantada. Aqui chegamos no ponto da arquitetura e da música. E a arquitetura e a música, elas falam a mesma língua. Nós temos aqui, então, ambas são regidas por proporção e por número. Ou seja, temos 3 pontos: número, medida e proporção. O gótico aqui, minha gente, se constrói sobre relações matemáticas que garantem estabilidade e beleza. Essas mesmas proporções regem as relações sonoras. Por exemplo, aqui o arco ogival é como um intervalo que tensiona e resolve. Ou seja, estamos falando de um intervalo musical. A abóboda é o acorde pleno, que unifica todas as vozes. Temos um belíssimo acorde, que está também em harmonia. E a luz, como podemos ver aqui nessa foto, a luz colorida dos vitrais é a tradução visível do timbre, a harmonia tornada cor. Kepler vai dizer um pouquinho mais tarde daqui que a geometria é música imóvel. A música, geometria viva. E Santo Agostinho vai nos afirmar que o ouvido reconhece o número e se alegra, porque nele encontra o reflexo de sua origem. Assim, a catedral e o canto são 2 faces de uma mesma ordem: a harmonia divina tornada visível e audível. Ou seja, essa geometria torna-se música visível. E o ritmo agrada a alma porque reflete o Criador. Catedral como uma sinfonia de fé. A catedral gótica, ela nada mais é do que uma sinfonia total. A pedra expressa o corpo da igreja. A luz revela a graça que atravessa, a graça divina. E o som simboliza o espírito que anima. Tudo isso converte na liturgia, que une palavra, imagem e canto. A Idade Média, então, nessa arte total de arquitetura, imagem e som, compreendeu tudo isso, que o culto cristão ele é sensorial e ele é espiritual. Ao mesmo tempo, a arte não é distração. A arte é uma catequese sensível. Assim como o Padre Marcelo e o Padre Zé Vinícius falaram dessas belíssimas obras que temos nas portas, nas laterais, nos arcos, nos vitrais, também a música é essa catequese, mais do que visível, audível. Então, aqui a liturgia envolve todos esses sentidos. A liturgia não fala só à mente, mas também ao corpo, ao olhar, ao ouvido. Por isso que nas catedrais tudo canta. A pedra canta com a verticalidade, a luz canta com a cor e o coro canta com a sua voz. A música e o espírito. A música nada mais é do que uma disciplina espiritual. Para Santo Agostinho e para Boécio, a música é ciência da ordem e ela reflete a harmonia que sustenta o cosmos. E aqui eles vão dividir essa parte da música em 3 níveis. Primeira, a música mundana, que é a ordem dos cosmos, a harmonia das esferas celestes. A música humana, que é a harmonia interior entre o corpo e a alma. E a música instrumentalis, que é através de um instrumento,
que é o som produzido pelo homem, ser instrumento. A música, então, ela não apenas agrada, ela forma o espírito, ela educa, ela ordena, ela eleva. Ela educa a sensibilidade, ela ensina a proporção e desperta a escuta. A música, minha gente, ela é o oposto do ruído que desordena. E por isso que a igreja sempre viu na música litúrgica, na música sacra, uma escola de contemplação. Uma via de acese que educa o ouvido e o coração para reconhecer a voz de Deus. É a beleza como reflexo da verdade. E agora, para fazer uma conclusão geral de tudo isso, vamos lá. Com canto gregoriano, é o ponto de partida. É a unidade da voz, a contemplação do mistério. Ele é monódico, livre e contemplativo. E ele reflete para todos nós a unidade da fé. Não importa onde você participe da Santa Missa, se é no Brasil, se é na China, se é na Rússia, se é na África, se é na Europa, Estados Unidos, se um dia for na Lua, todos esses lugares, o canto gregoriano, ele sempre será a unidade da igreja. São todos esses lugares aonde um padre sempre começou e os fiéis também cantaram. Pater noster qui es in celis. Uma melodia tão simples do Pai Nosso, na língua, que é a língua da Santa Mãe Igreja, do latim, que reflete não apenas em Roma, não apenas no Vaticano, porém em todo lugar, descrevendo exatamente a palavra católico, universal. E a música também, ela é universal. Temos então a polifonia, que é o florescimento dessa mesma fé. É a comunhão dos diversos, a harmonia do corpo celestial e eclesial. Temos múltiplas vozes mensuradas, temos a comunhão e a diversidade, ambas nascem da liturgia e a arquitetura sonora da fé. Ambos nascem da liturgia e se voltam para o mesmo fim, tornar audível a glória de Deus. Nas catedrais, o som não é decoração, mas ele é uma arquitetura espiritual. Cada acorde é uma coluna, cada voz uma pedra, cada eco uma oração. E como encerramento de tudo isso, a música ela então parte essencial do edifício gótico. Ela faz parte do edifício. Uma catedral sem música é uma catedral morta. Sem ela, a catedral seria então muda. E com ela, o templo respira. Som e espaço formam uma unidade. O gregoriano é a simplicidade do início, a voz única do homem que busca Deus. E a polifonia, ela é a plenitude da comunhão. Muitas vozes que já experimentam o céu. E ambos formam a grande arquitetura sonora da fé cristã. E aqui uma frase belíssima de Santo Agostinho, por isso coloquei Santo Agostinho aqui nesse penúltimo slide, que vai nos dizer: amar a beleza da ordem é amar a Deus. Então, São Jerônimo nos diz: desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Santo Agostinho vai nos falar da verdadeira e da única beleza, que é amar a beleza da ordem, é amar a Deus. Gente, com essas palavras de Santo Agostinho, eu praticamente encerro aqui. É lógico que hoje em dia, para nós músicos, para você que está assistindo aqui, que faz parte da pastoral da música, que acompanha, nós passamos por vários problemas, temos várias dificuldades. São músicas que não são litúrgicas, que são cantadas, são ritmos de tradições mundanas e tradições que deveriam ficar realmente no lugar deles, que seria um boteco, ou que seria uma casa de show, que não tem espaço na liturgia. A catedral, ela é criada para isso. A igreja é criada também para esse louvor, para adoração, para o culto que estamos ali prestando, para a verdadeira liturgia, ou seja, essa música mundana não cabe aqui. Assim como você e eu devemos
ser imitação de Cristo, assim a música nas nossas paróquias, nas nossas catedrais, também devem imitar a beleza da ordem, também devem ir nessa direção. E, como nós sabemos, Escritura, tradição e magistério é o que o magistério nos passa, é o que a tradição nos passa, e é o que a Escritura também nos passa. A música, ela tem sim uma música verdadeira, uma música que é bela. E essa música, ela se aproxima cada vez mais da beleza, da santidade, quanto mais ela se aproximar da música sacra, do canto gregoriano. Falando que a partir de agora todos vocês só têm que cantar canto gregoriano? Não, não precisa ser isso. Que isso daí é um tema muito legal para ser conversado mais para frente. Porém, conhecer são coisas tão básicas, tão fáceis, que qualquer comunidade canta. Isso daqui, se eu sentasse com vocês aqui 5 minutos para ensinar, por exemplo, uma antífona mariana, todos vocês aprenderiam depois de 5 minutos. Daí cantariam nas paróquias de vocês. Talvez a primeira Santa Missa seja difícil, segunda Santa Missa vai começar a melhorar, a partir da terceira, quarta, depois de um mês, está todo mundo cantando em latim, todo mundo cantando um canto gregoriano, ou seja, todos indo cada vez mais em busca dessa beleza da ordem, ou seja, amar a Deus. E termino com a escritura para vocês, que é o Salmo 150. Omni spiritus laudet Dominum, aleluia. Que todos nós possamos louvar ao Senhor, aleluia, sempre com cantos que elevam o nosso coração. Exatamente este sursum corda. Elevar o nosso coração através da música, através da arte sacra e sempre com a escritura, tradição e magistério. Dessa forma, termino aqui a minha apresentação. Então, minha gente, muito bom ter participado com vocês em um tema que é tão bonito, tão complexo, que a gente tenta resumir aqui bem rapidamente, mas que espero que vocês tenham aproveitado bem. Agora eu passo a palavra para o Padre Marcelo Servi, que vai completar um pouco aqui sobre a Catedral Gótica. E ainda mais, o Padre Marcelo vai mostrar alguns exemplos, porque o Padre Marcelo esteve em diversas catedrais ao redor do mundo e vai falar um pouquinho sobre elas também. Padre Marcelo, uma boa noite. Olá, muito bom a gente falar sobre a arte como caminho para Deus através da luz, através da música, através da escultura, da pintura, da arquitetura. Queria agradecer aos meus irmãos, Padre José Vinícius e Vinícius, pela lindíssima apresentação que eles fizeram, mostrando para nós essa maravilha da geometria que se torna a oração, um caminho de ascensão, Padre Zé Vinícius, e também da música, né, em harmonia com a luz e com a pedra, como reflexo da ordem e da beleza de Deus. E nós agora o que faremos é visitar uma catedral gótica, fazer uma visita espiritual a uma catedral. Vamos ver o que essa visita pode nos ajudar nesse nosso caminho de aprofundamento da fé através da arte, da escultura, do vidro, da pintura e, sobretudo, através da inspiração que Deus fez a esses grandes construtores dessa maravilha arquitetônica que é a construção gótica. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui de visita, vamos viajar, né? Vamos entrar numa catedral agora. Meu convite é esse, né? Olha aqui, tem uma foto recente. Eu estava com o padre José Vinícius, numa das mais importantes e lindas catedrais góticas na França. Nós queremos entrar nessa catedral agora.
Imaginem-se aqui dentro. Deixem essa imagem falar ao coração de vocês. Altura, proporção, cor, junção de elementos. Aqui tem a pedra, tem o vidro, tem a luz. Que coisa! Padre José Vinícius já nos ajudou a entender o simbolismo desses elementos. Essa é a Catedral de Reims, ou Reims, em português, como nós falamos. Fica a aproximadamente 130 quilômetros a nordeste de Paris, e é uma catedral muito importante, porque ali o rei dos francos, Clovis, foi batizado por São Remígio, Saint-Remy, no ano 496. É uma igreja também muito tradicional por ter sido local da coroação dos reis franceses. E aqui nós temos algo da escultura da fachada que nos mostra o batismo de Clovis por São Remy. Então vejam que a Bíblia, a história, começa a ser contada através de esculturas, de pinturas e da arte. São construções magníficas, as catedrais góticas, construções altas. A gente fica muito pequenininho perto delas. São construções que obrigam a gente a elevar o nosso olhar. Essas construções eram chamadas a Bíblia dos pobres, são chamadas até hoje, né? Lembrando que no século XIII, XIV, quando essa arte, essa arquitetura estava no seu auge, a maioria não sabia ler. Então as imagens eram uma catequese do povo. Os vitrais, as esculturas contavam a história da salvação. Como vocês podem ver aqui, nesse quadro de esculturas, que nos transmite a cena da Anunciação. Aqui nós temos à esquerda o anjo que anuncia Maria, e é impressionante que na catedral que nós visitamos em Reims, esse anjo está sempre sorrindo. É um anjo sorridente. Ele está trazendo a boa notícia de que Maria será a mãe do Filho de Deus. E a Virgem responde com serenidade, com tranquilidade, com expressões maravilhosas no seu rosto. E era assim que se contava a fé. Então a fé se aprendia vendo, não lendo. O olhar se tornava escuta, percepção do mistério. Imaginem atravessar esse portal. Que impressionante. Quase todos os portais dessas catedrais góticas trazem um tema recorrente: o juízo final. Você é lembrado ao entrar na igreja da última cena da história humana. No alto está o Cristo, glorioso, reinando, poderoso no seu trono. Ao seu lado, Nossa Senhora. E aqui embaixo nós temos a cena da ressurreição final. Vejam que os corpos estão se levantando dos túmulos. Quase sempre no meio, São Miguel pesando as almas, o diabo que tenta puxar a balança de Miguel para baixo para garantir as suas almas no inferno. E mais embaixo ainda, nós temos dois grupos de figuras. À esquerda de quem olha, ou seja, à direita de Cristo, nós temos o céu, aqueles que foram para o céu. Então, são pessoas que estão aqui junto com os anjos, e essa figura com uma espécie de avental com algumas pessoas dentro. Nos recorda aquela passagem do Evangelho
em que se fala do seio de Abraão. É Abraão, são os patriarcas que guardam a memória do povo do Antigo Testamento. E à direita, pessoas, ou seja, a esquerda de Cristo, pessoas de todas as classes sociais, pessoas da burguesia, pessoas do clero, pessoas da guerra, tantas pessoas que são também levadas para o inferno, aqui simbolizado no caldeirão e nesse diabo que puxa todo mundo com a corda. E mais no alto nós temos os santos, que com Cristo reinam no céu. Então vejam, era um convite ao arrependimento e, ao mesmo tempo, uma grande percepção de que a história humana não terminava naquilo que vemos, ou seja, na morte, mas sim no advento glorioso de Jesus, nosso Deus e Senhor. Por isso, as catedrais eram bíblias de pedra e de vidro, abertas para um povo que mais via do que lia. E aqui nós entramos um pouco na teologia da luz, que passa pelo sentido do olhar. Então, nada era por acaso. Cada detalhe arquitetônico era uma catequese virtual, na qual a luz tinha um papel predominante. A luz da arte gótica fala para a alma. A luz tem o sentido de fazer o invisível se tornar visível. Aqui nessa gravura, nós temos o vitral da árvore de Jessé, com todos os simbolismos que a árvore de Jessé tem na Idade Média. Então, aqui vocês veem, por exemplo, Jessé, o pai de Davi, deitadinho, né, e dele sai um tronco seco, que à medida que vai subindo e culmina em Cristo, vai apresentando os reis de Israel, ladeados de profetas ou de figuras do Antigo Testamento, à medida que a árvore, ou seja, esses ramos, vão ficando verdejantes até chegar na exuberância de cores que ladeiam o topo dessa árvore, que geralmente é a Virgem Maria. Nada é por acaso, então, dentro de uma catedral gótica. As ogivas elevam o olhar, porque a fé ela é ascendente, é um caminho de subida para Deus. A verticalidade conduz o coração para o alto. E nesse jogo, a luz filtrada pelos vitrais representa a graça, que é a resposta de Deus para este objetivo, ou melhor, esse esforço de elevar a mente, o coração e a alma até o céu. Porque Deus é luz e não existem trevas em Deus. É a recordação de São João na sua primeira carta, 1 João 1,5. Deus lux est, et tenebre in neo non sunt. A luz, então, é o primeiro símbolo da presença divina. Isso é muito forte na arquitetura gótica, porque São Dionísio inspirou essa teologia. Saint-Denis, a luz é emanação da glória divina. E nesse jogo, a catedral, então, é um ícone do céu, um espaço onde Deus habita na luz. Aqui na minha mão eu tenho uma representação de um desses vitrais. É uma coisa magnífica, claro. Esse que eu tenho na mão é feito de um plástico bastante duro pintado. Mas é impressionante você ver como que, quando colocado perto da luz, esses elementos coloridos transmitem não apenas uma sensação visual, mas uma sensação de espírito. Você se sente inundado por essa luz azul. Você se sente catapultado, né, para um ambiente de paz, de tranquilidade, de serenidade que é reflexo do próprio Deus.
E agora eu gostaria de dar 2 exemplos, portanto, de como esse conjunto luminoso nos transporta para as verdades da fé e nos faz chegar mais próximos de Deus. O primeiro exemplo é a árvore de Jessé. Aqui eu consegui captar lá em Reims bastante, né, próximo essa cena da árvore que brota do Jessé dormindo aqui. Lembrando que Jessé é o pai do rei Davi. E o segundo exemplo que nós vamos dar é a história de Teófilo, um grupo de esculturas que está num dos portais da Catedral de Notre-Dame de Paris. Então vocês veem que a gente aprende muito com a arte gótica. É um estilo arquitetônico que nos leva e nos eleva até Deus. É um banho de espiritualidade através da arte, da cor, da escultura e do vidro. Vamos então para a árvore de Jessé, que nós depois voltaremos um pouquinho mais tarde, lá no mês de novembro, quando formos preparar o Natal de Jesus através de uma dinâmica que vai nos fazer não só recordar, mas vivenciar essa forma de espiritualidade que os medievais inventaram. Então, a árvore de Jessé é uma representação da genealogia humana e divina de Nosso Senhor, com base na profecia de Isaías 11:1. Ela expressa, ela fala, ela catequiza sobre o cumprimento progressivo da profecia messiânica da encarnação e do nascimento de Nosso Senhor para a redenção da humanidade. Nós temos agora uma representação da árvore de Jessé da Catedral de Notre-Dame de Chartres. Foi muito comum essa representação. Quase todas as catedrais góticas trazem de alguma maneira esse elemento na sua arquitetura, ou através de iluminuras, ou de afrescos, ou de vitrais, que mostram como Nosso Senhor Jesus Cristo surge do meio da raça humana. Ele não aparece do nada. Desde Jessé, que foi aquele que recebeu a profecia, passando por vários reis de Judá, com Maria desabrochando no alto, né? E através de Maria, Jesus no topo da árvore que cumpre a profecia de Isaías. No capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, são descritas 14 gerações que separam Jessé e Cristo. Dentre eles, figuras muito famosas do Antigo Testamento, como nós veremos no tempo do Advento. Por exemplo, Davi e Salomão. No vitral da Catedral de Chartres, nós vemos somente 4 reis: Davi, Salomão, Roboão e depois do exílio Zorobabel, representando todas essas figuras e personagens do Antigo Testamento que estão entre Jessé e a Virgem Maria. Então nós temos de baixo para cima Jessé, os reis, a Virgem e o Cristo. Se Jessé é o início do tronco, e os personagens que seguem são a sua continuidade, Maria é a flor, simbolicamente, e Cristo é o fruto. Ou seja, esse grande vitral traz 7 figuras santas, lembrando que o número 7 é aquele da perfeição da criação. Os personagens mostrados abaixo de Nosso Senhor são seus ancestrais carnais e estão dentro de quadrados. Para os medievais, essa forma geométrica simbolizava a Terra, os 4 lados, como nós conhecemos os pontos cardeais, o espaço, um tempo delimitado, né? Ao lado dos personagens centrais estão os profetas, ancestrais espirituais, não carnais, de Jesus. E eles estão colocados num semicírculo, porque essa forma geométrica, que não tem começo nem fim, simboliza a realidade espiritual, portanto, a esfera do divino. Os profetas são 14, 2 em cada lado, dos 7 quadrados onde estão os reis.
E o número 14, sendo um número múltiplo de 7, também representa a perfeição da criação. E por fim, no topo do vitral, nós temos o Cristo, ao lado do qual estão 7 pombinhas, que representam os 7 dons do Espírito Santo, novamente, número da perfeição da criação. Então, de baixo para cima no vitral, aqui está Jessé sonhando, sob um candeeiro que ilumina a noite de Jessé. É a luz divina. E ao lado do candeeiro está uma cortina entreaberta, porque é o mistério divino que se abre na vida de Jessé. Ao lado de Jessé estão o profeta Naum, à esquerda, e à direita, o profeta Joel. Depois, no quadro acima, está o rei Davi. E vejam como o tronco está seco. O tronco da árvore de Jessé está seco, bem branco aqui. À direita está Ezequiel e à esquerda o profeta Oséias. Depois nós temos o rei Salomão. O tronco já vai ficando menos seco, parece que mais florido. À esquerda está Isaías e à direita o profeta Miqueias. Então, nós temos Roboão. À esquerda está Moisés, que é considerado profeta pelos judeus, e à direita nós temos o vidente Balaão, que nós vimos pouco tempo faz na nossa leitura. Por fim, Zorobabel, que governou o povo depois do exílio. O tronco já está bastante cheio de brotos. À direita nós temos o juiz profeta Samuel e à esquerda o profeta Amós. Então, o quadro da Virgem Maria, com uma coroa real, tal como os reis. E vejam que Maria está dentro de uma profusão de flores e de frutos. A árvore não está seca, ela está verdejante, ela está radiante, tem muita flor e muito fruto. E ao lado de Maria está Zacarias e à esquerda o profeta Daniel. E por fim, encimando tudo, nosso Senhor Jesus Cristo, rodeado por 7 pombas que representam os 7 dons do Espírito Santo e que são o fruto maduro da árvore de Jessé. À esquerda está Sofonias, esquerda de Jesus, e à direita está Abacuque. Era assim que se representava, portanto, a árvore de Jessé em vitral. Agora, olhem esse particular superior do vitral, com as seções que são dedicadas à Virgem Maria, embaixo de Cristo, cheia de flores que destoam bastante daquele galho seco que estava perto de Jessé. E em cima, Nosso Senhor Jesus, rodeado de uma profusão de frutos, as 7 pombas que representam os 7 dons do Espírito Santo. Isso é catequese pela arte. O particular da cimeira do vitral, ou seja, do ápice do vitral, que representa a árvore de Jessé, é Jesus como plenitude da humanidade, ungido pelo Pai e Salvador do mundo. Que impressionante! Vocês não acham impressionante isso? Como que eles contavam o Antigo Testamento através da arte. No caso aqui, através do vidro pelo qual passava a luz que representava a graça divina. E agora vamos por um segundo exemplo de arte gótica medieval. No seu esforço de catequizar, de iluminar, né, de ensinar o povo as verdades de Deus. E esse exemplo é bastante legal e curioso. Né? Agora, nessa última viagem, nós pudemos estar ali, Padre Zé Vinícius e eu, em Notre Dame, e aí nós gravamos esse vídeo aqui, que fala sobre a história de Teófilo. Prestemos atenção. Uma história curiosa aqui na fachada ocidental da Catedral de Notre Dame de Paris. Claro, não dá para ver direito, porque eles ainda estão
reformando essa parte lateral. Mas aqui no portal, chamado Portal de Santana, nós temos várias histórias da vida de Maria e da infância de Cristo. E chama a atenção na parte do meio desse portal a história medieval de um tal Teófilo, que era um clérigo da Turquia, que vendeu a sua alma para o diabo em vista de ganhar um alto cargo na igreja. Depois, naturalmente, ele cai em si, fica arrependido e vai rezar. Tem um quadro que mostra ele rezando na capelinha, pedindo a Nossa Senhora que desfaça esse pacto com o diabo. E Nossa Senhora, então, atende a sua oração, porque ela é advogada, ela é intercessora, ela é refúgio dos pecadores. E ela vai brigar com o diabo. Tem a parte curiosa ali que ela está com o porrete dando em cima do diabo para desfazer esse pacto com o Teófilo e para que ele seja salvo. Esse é um tema muito caro para a piedade medieval, para a arte gótica, Nossa Senhora como refúgio dos pecadores. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Maria, refúgio dos pecadores, rogai por nós. Uma história curiosa. Legal isso, não? E legal ver também como que... Peraí. Legal isso e legal ver também como que a gente pode, depois de tantos anos, ainda observar essas maravilhas da arte, ou seja, aproveitar dessa catequese que ainda hoje nos é dada nessas grandes catedrais góticas. É uma maravilha. E nós queremos agradecer a Deus, né, porque inspirou esses artistas e construtores essa forma de transmitir a fé. De tal maneira que nessas catedrais, aqui nós temos a Notre-Dame de Paris, a imagem original da Notre-Dame, a arte e a arquitetura foram instrumentos de evangelização, porque a beleza conduz à fé, como recordava João Paulo II. A beleza é um caminho para Deus. Essas catedrais, portanto, a fé se tornava visível, sensível e luminosa. A fé era tangível e transmissível. E esse é justamente o espírito do nosso Teófilos. Nós queremos continuar essa tradição, né? Através da leitura orante da palavra, mas através também da contemplação da beleza, da evangelização pela arte, como nós temos no lindo quadro de cada domingo, Bíblia e arte. Ver como nas catedrais se transmitia a fé e ver como, nas catedrais, nós hoje queremos tornar a fé visível pela palavra e pela luz. A palavra ilumina e nós queremos ser os seus vitrais neste mundo. Deixo vocês com essa linda escultura do anjo sorridente de Rames. Que ele nos inspire através da nossa vida e do nosso testemunho sempre alegre, a levar para o mundo de hoje a mensagem do Evangelho que salva. Deus abençoe a vocês. Valeu estar aqui nessa jornada de crescimento e de conhecimento. Um abraço, Padre José Vinícius e todos os irmãos e irmãs teófilos. Muito obrigado, Padre Marcelo. Um forte abraço também. Agradeço aqui, bom, primeiramente ao nosso diretor espiritual, Padre Marcelo Serve, ao nosso querido Padre José Vinícius, que está conosco aqui em todos os intensivões. Padre, que Deus continue abençoando muito o Senhor, conte com nossas orações por esse maravilhoso trabalho, ficamos muito contentes com isso. E também, obviamente, a todos vocês que nos assistiram aqui. Bom, não esqueçam, então, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que teriam interesse em conhecer um pouquinho mais das catedrais góticas e de todos esses temas que falamos por aqui. Se inscreva no nosso canal. Por quê? Porque todo dia tem vídeo novo por aqui e semana que vem não, no mês que vem temos mais um intensivão. O intensivão que promete também. Qual que é o tema do próximo intensivão? Será a preparação para o tempo do advento. Esse você não pode perder, minha gente, porque esse daí vai te preparar bem. Vamos seguir bem, vamos ser essa imitação de Cristo, vamos conhecer um pouquinho mais. Quando que vai ser?
na quarta-feira, 26 de novembro, tá certo? Sempre às 9 horas da noite, daí do Brasil, ao vivo apenas pelo YouTube. Depois o vídeo fica gravado, esse vídeo fica gravado também para você que quiser assistir mais uma vez. Bom, como vocês provavelmente já sabem, o Grupo Teófilos, todo esse nosso estudo bíblico, ele é 100% gratuito. Tudo que a gente faz por aqui é sempre 100% gratuito. Porém, obviamente, nós sempre precisamos de recursos para diversas atividades que fazemos, para gravações como essas, para pesquisa e para vários outros pontos. E é por isso que a gente conta com a ajuda de vocês. Não é obrigatório, não é também algo que você precisa fazer, porém, se você tiver um pouquinho, se você quiser nos ajudar, a gente vai deixar a chave Pix aqui embaixo. A doação é livre, o que você puder e como você quiser. Agradeço a todos vocês mais uma vez, tenham uma abençoada noite e nos vemos mais tardar no próximo Intensivão. Encerremos esse nosso Intensivão em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.